Legal. Bom, então, contar um pouquinho para vocês, pessoal. Vou, vou tentar ser resumido, daí vocês podem perguntar mais coisas, aí eu vou trazendo mais informações também. Então, quando a gente começou na semana passada, eu falei para vocês sobre a validação do problema e eu falei sobre a validação do produto. Eu falei que a gente conversou num primeiro momento com umas 10 empresas, depois a gente aumentou e conversou com umas 40 empresas para validar desde o problema até o produto. Uma coisa que aconteceu foi que a gente começou pelo mercado de motos, porque era um mercado que a gente tinha facilidade de ter essas conversas, porque a empresa anterior, que eu e o Fernando, a gente era sócio, essa empresa atuava no mercado de motos, então a gente já tinha contato com potenciais clientes para esse novo produto, para o C2S. E aí as conversas foram super boas, como eu falei para vocês, né, a validação foi muito alta do problema, quase 100%, e depois também do protótipo, também uma validação muito alta, o que nos levou à decisão de desenvolver o MVP. Então a gente investiu dinheiro, desenvolveu o MVP, voltou para esses clientes que tinham, esses 40 clientes mais ou menos que tinham falado que aquele protótipo ali fazia sentido para eles, e aí a gente começou a instalar em alguns deles, e entrou numa nova fase, que é a fase de você validar o MVP e também discutir a precificação. A gente optou por um caminho de não falar sobre preço antes dos clientes usarem o produto, porque a gente acredita que quando você traz um produto novo, uma inovação para o mercado, é difícil do cliente saber o valor daquilo. Então, a gente acreditou que a melhor forma seria a gente colocar o produto para ele usar, acompanhar junto com ele o valor que estava sendo construído e, a partir disso, discutir juntos qual poderia ser o valor desse produto. É uma discussão bem delicada, complicada. Pra vocês terem uma ideia, a gente está nesse exato momento fazendo isso de novo com novos produtos que nós estamos colocando no mercado agora. Felizmente, a gente está na pandemia e a nossa empresa, assim, é até difícil de explicar muito bem, mas a sensação que eu tenho é que a gente está andando mais rápido na pandemia do que fora da pandemia. Então, isso pode ser tópico para uma outra conversa, mas assim, é muito curioso isso. A gente está colocando no mercado alguns produtos e discutindo essa questão de preço. E aí, quando a gente começou a conversar sobre preços com essas empresas do setor de motos, então, vamos caracterizar com quem a gente estava falando principalmente. A gente tinha 90% das conversas eram com lojas que a gente chama de lojas multimarcas, que vendem motos usadas de diversas marcas, e 10% das conversas eram com concessionárias. Quando a gente começou a colocar o produto para eles usarem, a gente tinha mais ou menos essa mesma proporção. Então, vamos imaginar que a gente colocou para 9 lojas usarem. Na verdade, o número era menor. O número inicial a gente colocou para umas 4, talvez, de multimarcas e uma concessionária. Seria uma da Honda. E aí eles começaram a usar o produto, a gente começou a entender então qual era o valor que esse produto tinha, e ao longo do primeiro mês a gente foi fazendo alguns ajustes, ao longo do segundo mês continuamos os ajustes e já começamos a conversar sobre preço, sobre quanto poderia custar esse produto. Então, basicamente tentando mensurar quanto esse produto gerava de valor para eles, para entender que uma parte desse valor que está sendo gerado podia ser pago pelo produto, podia ser paga pelo produto. Então, essa conversa começou e a gente chegou lá numa precificação que não era muito fora do que a gente imaginava no começo, ela foi meio dentro. Então, a gente chegou num ticket lá que variava entre 300 a 500 reais por mês, mensalidade, software as a service, né? Então, a gente estava buscando o valor da mensalidade e esse valor variava de acordo com o tamanho das lojas. Então, recapitulando, a gente está falando com lojas multimarcas e com concessionárias também, mas mais lojas multimarcas do que concessionárias. Eles começaram, então, a pagar pelo produto. 2 meses depois, a gente converteu os primeiros clientes pagantes e começamos a tentar colocar alguns outros clientes para dentro. E aí a gente conseguiu colocar alguns outros clientes também, e essa discussão de preço, né, continuou para a gente poder chegar num preço ali correto, ajustado ao mercado. E aí a gente começou a ver que nesse mercado de motos,
existia uma dificuldade dos gestores para eles enxergarem o valor gerado pela ferramenta de maneira concreta. Por duas razões. Uma é porque eles não têm uma qualificação tão grande como gestores, então muitos gestores são pessoas que eram vendedores de motos e hoje têm a própria loja, então eles não têm um conhecimento muito bom sobre gestão. E o outro que, óbvio, não é tão simples de você medir, porque você tem que partir de quanto você vendia antes de usar o C2S para quanto você começou a vender após usar o C2S. E se eles não têm esses números muito bem acompanhados, muito bem monitorados, e lembrando que o resultado de vendas de um mês não é fruto só de uma ação, de um produto, e sim um conjunto de coisas. Então pode ter sazonalidade, pode ter uma política comercial mais agressiva. Existem fatores que vão impactar as vendas que não são só relacionados ao nosso produto. Então é difícil você isolar. Dado isso, a gente começou a ter uma dificuldade de mostrar, fazer com que eles percebessem o valor. E aí, aos poucos, eles questionavam esse valor mensal que eles pagavam. Para nós era muito claro que assim, o nosso sistema, toda a organização que a gente gerou para eles, a velocidade de resposta, os benefícios que nós geramos, era muito claro que eles estavam vendendo mais e que a gente estava conseguindo gerar mais vendas. Cada venda que eles têm de uma moto agrega entre 2 a 4 mil reais de margem bruta na venda da moto. Então, assim, se a gente está vendendo, se a gente está ajudando ele a vender uma ou duas motos a mais, às vezes tem outras lojas que são maiores que estavam vendendo mais do que isso por causa do nosso produto, eu estou colocando, né, no bolso dele de margem, estou colocando 4 mil, 6 mil reais, 8 mil reais, até mais. Então, cobrar 300 a 500 reais é um valor, uma fração disso. Então, a gente entendia que fazia sentido, mas eles tinham dificuldade de enxergar. Então, a gente discutiu bastante nossas possibilidades estratégicas e a gente acabou decidindo experimentar o mercado de autos. Então, a gente estava tendo ali algumas dificuldades no mercado de motos, por causa de uma dificuldade em mostrar ou fazer com que os gestores percebessem o valor. Aí a gente decidiu testar um pouco no mercado de autos, de carros, que o problema é exatamente o mesmo, mas a gente não conhecia tão bem porque a gente não estava dentro desse mercado tanto quanto a gente estava no mercado de motos. Bom, o que aconteceu foi que quando a gente foi para o mercado de carros, a gente viu um mercado que tinha o mesmo problema, só que com uma necessidade maior, uma percepção de que aquele problema era maior por parte dos gestores. E aí umas coisas interessantes aconteceram, porque o ticket de carro é maior. Então, você tem motos que são vendidas entre 5 e 15 mil reais e carros que são vendidos na média, entre 30 e 50 mil reais. Então, o mesmo trabalho que a gente fazia em cima de leads que tinham valores maiores, produtos que tinham valores maiores, e, portanto, agregava mais valor para as empresas também. Então, rapidamente a gente percebeu que as mensalidades no setor de autos poderiam ser maiores. Outra coisa positiva, que os gestores tinham uma qualificação um pouco melhor. Então, eles também, muitos deles são ex-vendedores de carros, que viraram donos de lojas, mas eles têm uma capacidade maior, na média, de enxergar o valor de uma ferramenta de performance de gestão, que é o que a nossa ferramenta faz. Então, a gente foi rapidamente convencido que o mercado de autos tinha mais atratividade do que o mercado de motos. Com o mesmo esforço que nós tínhamos para expandir em um dos mercados, no de autos era mais fácil, porque eles sentiam mais a dor que a gente estava resolvendo, e o ticket era maior. Então, era ganha-ganha, assim, não tinha por que a gente pensar em, eventualmente, continuar focando no mercado de motos. Então, a gente colocou mais esforço no mercado de autos, que é um mercado gigantesco no Brasil, muito maior do que de motos, inclusive, e a gente deixou de motos por uma segunda prioridade. Então, a gente tirou realmente da estratégia o mercado de motos no primeiro momento. E aí deu super certo. A gente acabou crescendo no mercado de autos, muito. Fizemos testes também na Austrália, eu cheguei a comentar com vocês na semana passada. Então a gente focou durante um ano, mais ou menos, só no mercado de autos, um ano e meio, mais ou menos. Fizemos vários testes,
ajustamos o produto, fizemos a fase do Product Market Fit, né, que é você fazer ajustes do produto ao mercado, alguns ajustes importantes, e com isso a gente conseguiu assim, crescer muito. Para você ter uma ideia, a gente saiu de 10 clientes no primeiro ano, terminamos o segundo ano com 40 clientes. Então, claro que não é um número gigantesco, mas quando você fala de clientes, né, é pessoa jurídica, são 40 clientes pessoas jurídicas, né, cada um com 5 a 10 usuários. Então, saímos de 10 clientes para mais ou menos 40 no final desse ano. Então, no final do primeiro ano nós tínhamos 10, no final do segundo ano a gente tinha 40. Daí o negócio começou a ficar explosivo. No final do terceiro ano a gente tinha 200, então de 40 a gente foi para 200. E no final do quarto ano a gente estava com 400 e pouquinho, e agora a gente está com 500 e pouco. Porque a gente, né, começou o ano com 450 mais ou menos. Nossa intenção era dobrar nesse ano. Com a pandemia, com certeza impactou nosso plano, mas a gente continua ainda, assim, não caímos como muitas empresas caíram, né? Não sofremos um impacto tão forte quanto outras empresas, que a gente também se preparou, a gente entende que a gente se preparou bem aí no comecinho da pandemia. Então, só para mostrar para vocês que a gente começou com o mercado, fez testes em outro, viu que esse outro tinha mais atratividade, decidimos mudar a estratégia. No mercado de autos, a gente começou testando tanto com empresas multimarcas, lojas de veículos usados, quanto concessionárias, e também começamos a perceber que concessionárias eles tinham uma necessidade diferente. Basicamente, eles queriam que a gente integrasse o nosso sistema com todos os sistemas legados deles, os sistemas que a Honda trazia, que a BMW trazia. Então, assim, era uma complexidade muito grande e o ticket não era muito diferente de uma empresa multimarca. E aí a gente percebeu que, na verdade, o nosso produto que ele resolve, né, o processo de gestão de leads, ele resolve a complexidade do processo de gestão de leads. A gente percebeu que nosso produto ele era mais valorizado por empresas multimarcas, que geralmente são um pouco menores do que concessionárias, do que por concessionários, porque as concessionárias já têm os sistemas que as empresas dão para eles, às vezes tem CRMs, coisas do tipo. Nosso produto é melhor que os CRMs que eles usam, só que o ganho que eles têm é menor do que uma empresa que não tem nada. Uma empresa multimarca que é menor, que não tem nada, e que a gente gera um ganho enorme para ela. Então a gente começou a ver que a necessidade dessas empresas multimarcas por um produto como o nosso era maior do que das concessionárias, a vontade deles em pagar por isso era maior, eles não exigiam que a gente integrasse com 30 mil outros sistemas, e então o produto tinha uma aderência maior. E o mercado é muito maior, para vocês terem uma ideia, tem mais ou menos 40 mil empresas de veículos no Brasil, sendo que dessas 40 mil, 35 mil são multimarcas e 5 mil são concessionárias. Então, às vezes, a gente tem essa ideia, isso é muito importante para vocês entenderem. Às vezes, a gente olha para o mercado e pensa, aquelas empresas são mais bonitas, então são elas, é esse mercado que eu quero. Porque se você olhar no mercado, as concessionárias são mais bonitas, né? Elas parecem que têm mais dinheiro, que vão pagar mais, que atraem mais você para elas. Só que isso é o que a gente chama de vanity metric, né? É aquela coisa de vaidade. Então, para eu falar, eu tenho como cliente a rede de concessionárias tal da Honda. Tá, beleza. Pode ser que como vaidade possa contar na hora de eu conversar com os meus amigos num jantar. Mas eu garanto para vocês que se a gente tivesse focado no mercado de concessionárias, a gente não estaria nem perto do número de clientes que a gente tem hoje. Mas nem perto. Porque a dificuldade é enorme, eles são muito, muito assim, mais difíceis de lidar e é um mercado muito menor. Então, assim, se você olhar os fundamentos reais do mercado, assim, é muito melhor para nós que o nosso produto se encaixe nas lojas multimarcas mais do que nas concessionárias, porque o mercado é muito maior. Então, assim, a gente acabou daí percebendo que esse mercado de lojas multimarcas, ele é mais interessante para a gente. A gente define como o nosso sweet spot, né, que é o mercado, a gente chama de mais doce, né, as low hanging fruits, as frutas ali que são mais fáceis de você colher. E aí a gente percebeu que no mercado de veículos usados, então no mercado de multimarcas,
dessas 35 mil empresas que eu falei para vocês, vocês têm também uma subsegmentação. Então, você pode falar de empresas muito pequenas, empresas pequenas, médias e grandes. Grandes são poucas, multimarcas, grandes são poucas. Médias e grandes, grandes são poucas, médias tem bastante e pequena tem bastante. Micro também não tem muitas, assim, eu diria que muitas delas estão no tamanho pequeno e médio, micro tem poucas. E a gente percebeu que o nosso produto também, ele precisa que a empresa tenha uma complexidade mínima. Então, se a empresa tiver um vendedor e uma fonte de lead, então, vamos supor que ela só anuncia no Webmotors e tem um vendedor. Ela não precisa do nosso produto, porque os leads chegam de uma fonte só e são entregues para um vendedor só. Não tem complexidade. Nosso produto resolve complexidade, aumenta a performance. Se não tem complexidade, não tem o que a gente resolver. Então a gente percebeu que as microempresas, que têm menos do que 3 vendedores, menos do que 30 carros no estoque e menos do que 2 ou 3 portais que elas anunciam, não são empresas que precisam do nosso produto, que o encaixe é muito bom. Então, vocês percebem como a gente foi cortando os mercados e a coisa foi ficando cada vez mais clara? Então, a gente percebeu que, para nós, o mercado ideal é empresas multimarcas que têm mais do que 3 vendedores, mais do que 30 carros no estoque e mais do que 3 portais que eles anunciam. O bom é que os números ficaram 3, 3, 3, né? 3, 30, 3. E aí, isso daí para nós ficou muito mais fácil. Então, quando a gente conversa com algum cliente, às vezes, e ele é muito pequeno, a gente nem perde nosso tempo, porque mesmo que ele compre a ferramenta, depois de 2 meses ele vai cancelar. E não se paga, porque o tempo de payback que eu preciso para um cliente dele se pagar, o custo que eu tenho de venda, é por volta de 6 meses. Então, se esse cliente ficar 2, 3 meses, não vale a pena eu tê-lo, eu vender para ele. Bom, então, a gente fez isso, entendeu no mercado de autos. Aí, se vocês olharem hoje, a gente continua expandindo nesse mercado que eu falei para vocês, que é o mercado que mais fez sentido para a gente. E depois de um ano que a gente estava atuando no mercado de autos, a gente decidiu expandir para o mercado de imóveis também. E aí nossa expansão foi super legal. Hoje, nesses mais de 500 clientes que a gente tem nesses 2 mercados de autos e imóveis principalmente. E no mercado de imóveis, diferente do mercado de autos, eu não tenho redes de concessionários, eu não tenho marcas enormes. O que eu tenho são grandes redes de imobiliárias, como Remax, Lopes, 121, que são redes grandes, que têm, às vezes, mais de 100 concessionárias, mas o que a gente percebeu é que elas não têm paralelo com as concessionárias. Elas não têm um monte de sistemas que a Honda, que a Toyota trazem para elas. Não tem. Então, elas têm um pouco mais de sistemas do que as imobiliárias de bairro, mas ainda assim nosso produto agrega um valor enorme. Então, pra vocês terem uma ideia, nós temos na nossa base de clientes hoje mais de 30 clientes da rede Remax. E assim, a gente vende um atrás do outro, porque daí um começa a usar, vê que é bom, indica para o outro, a gente já vai vendendo. Então, assim, a gente tem um programa de indicação também. Então, no mercado imobiliário, nós não temos esse corte que eu falei para vocês. O que a gente tem é imobiliárias muito pequenas, com 3 corretores, 2 corretores, ou corretores individuais, que não existe no mercado de carros isso. No mercado de imóveis existem corretores individuais, que atuam sozinhos. Esses aí e as imobiliárias muito pequenas atualmente não são nosso público-alvo. Então a gente deixa eles fora, porque eles não vão ver valor suficiente no nosso produto para pagar por vários meses. Então nosso foco é basicamente imobiliárias que tem mais do que 5 corretores, e eu falo para vocês que a grande maioria é desse tamanho, porque qualquer imobiliária pequena tem mais do que 5 corretores. Mas aí nós vamos desde as pequenas, né, com 5 corretores, até as gigantes. Nós temos imobiliárias hoje, as maiores de São Paulo são nossos clientes. Tem imobiliárias que são clientes nossos, que tem mais de 150, 200 corretores em uma imobiliária. Então, no mercado imobiliário já é diferente de autos. O negócio já serviu de uma maneira mais abrangente, desde a pequena até a maior de todas, para todas elas. Para não falar a maior de todas, a maior do Brasil mesmo, ela não usa a gente, mas a gente tem um relacionamento ótimo com eles, mas ela não usa a gente porque ela desenvolveu um sistema próprio. Então, quando você vai numa empresa muito grande, eles são uma empresa muito grande, para você ter uma ideia, eles têm mais desenvolvedores que a gente tem na nossa empresa. Então, eles desenvolveram um sistema próprio deles,
E é tudo customizado do jeito que eles precisam. Tudo bem. Agora, quantas imobiliárias têm condição de ter uma equipe de tecnologia que custa caríssimo para desenvolver? Pouquíssimas. Então, na verdade, a que a gente conhece só tem uma. Né? Se você pegar a Lopes, a Lopes tem também uma equipe e não desenvolveu algo que faz o que a gente faz. Ela desenvolveu um outro sistema. Mas a imobiliária, essa que eu falei para vocês, ela é bem grande. Pra vocês terem uma ideia de quanto é interessante o nosso relacionamento com eles, a gente tem um relacionamento tão bom com eles que eles divulgam a gente para toda a rede de imobiliários que eles conhecem. Eles têm um portal também. Essa imobiliária tem um portal, que nem o Zap Imóveis, Imóvel Web, eles também têm um portal deles, grande. E tem 700 imobiliárias que estão plugadas nesse portal deles. Eles fazem campanhas para essas 700 imobiliárias, divulgando a gente, indicando a gente detalhes, sem ganhar nada comercialmente falando. Ou seja, uma parceria só mesmo porque ele quer ajudar os parceiros, os clientes dele que anunciam no portal dele também, a terem mais resultado. Então, assim, é muito curioso o que eu estou falando para vocês, mas a maior de todas não é nossa cliente, a gente entende por quê, para nós é muito tranquilo de entender, e indica a gente para todo mundo. Porque ele não pode fornecer o sistema deles para os outros, porque eles não são uma empresa de software. Bom, pessoal, é isso. Assim, eu queria mostrar para vocês um pouquinho dessas nuances na hora de você segmentar mercado, público-alvo. Outra coisa importante é você entender quem é o seu decisor. Então, no nosso caso, quem compra o nosso produto é ou o dono da loja, ou da imobiliária, ou o gestor que cuida ali da parte de vendas, de leads, de marketing. Esse é o decisor. Então não adianta eu ficar falando com o vendedor de carros, com o corretor de imóveis, porque não é ele que toma a decisão. Então eu preciso criar estratégias para chegar no decisor. E aí eu preciso entender qual que é a persona desse decisor. Sim, que é um ponto que a Marina trouxe para mim, que vocês têm trabalhado nessa semana. Então, assim, eu preciso entender qual é a persona, que ele faz na vida dele, que tipo de revistas que ele vê, qual que é o dia a dia dele, como é que eu consigo impactar esse cara, se eu tenho diferentes personas nas diferentes lojas que eu tenho de carros ou de imóveis também, eu tenho que ter esse entendimento. Mas eu vou ser sincero com vocês, não foi desse jeito que a gente trilhou essa parte do caminho. Falei para a Marina isso. Foi muito mais empírico. Assim, como eu já tive envolvido com outros negócios, né? Eu fui consultor estratégico também. Algumas coisas, né, que vocês veem na parte conceitual, na parte teórica, eu já vi também, ou exatamente com os mesmos termos, ou com outros termos. Mas eu já vi os conceitos em geral aplicados em outra indústria, em outro mercado. Então, por exemplo, eu aprendi muito mais o termo público-alvo, decisor, etc., do que persona. Persona é uma coisa que eu vi mais nos últimos anos, né? Mas toda a minha formação anterior veio já entendendo que eu precisava saber quem era o público-alvo, como ele se comportava, como chegar até ele, etc. Então, o que eu falei para a Marina foi, eu não segui muito a cartilha dessa terminologia, mas o conceito que está por trás, a gente sim seguiu, teve discussões muito profundas sobre esse tipo de assunto para poder chegar nas conclusões que a gente chegou e poder ir cortando os mercados e entendendo quais eram os mercados que eram mais aderentes à nossa solução. Acho que é isso, assim, pelo menos uma visão geral de como é que foi nossa caminhada em relação aos mercados aí, pessoal. Marina, não sei se cobriu um pouquinho do que você tinha Não, sugerido. foi ótimo, Bruno. Me lembrou muito uma dúvida da Larissa ontem, que a gente estava no encontro. Larissa, não sei se você está aí, que eu vi sua carinha antes, e ela falou assim, se o meu cliente, ele é uma empresa, como eu desenho essa persona? Que é exatamente o que você estava falando, tipo, busquem o decisor, né? Aí eu estava falando para a Larissa, você vai ter que buscar quem que é a pessoa dentro da empresa que você vai se relacionar, quem você tem que buscar essa conexão. Então, enfim, fez muito sentido. Muito obrigada, Bruna. E agora, pessoal, se vocês querem abrir o microfone, fazer perguntas, trocar ideia, dúvidas que ficaram do último encontro e não deu tempo de fazer, dúvidas novas que surgiram. Bruno, desde a semana passada, eles começaram já a fazer as entrevistas e pôr a mão na massa mesmo na parte de validação do problema. Gabriela, se quiser falar aí, abrir o microfone e falar. Só comentando essa dúvida da Larissa que você falou, Marina, pelo visto você já respondeu super bem mesmo, então estou super de acordo, mas só comentando uma coisinha, Larissa,
nas empresas, dependendo do produto que você vai vender, né, se você é B2B, você vai vender para uma empresa, uma pessoa diferente dentro da empresa que vai ser o seu ponto principal de contato, né? Então, se você vai vender, por exemplo, se você é uma HR Tech, né, uma empresa que está na área de recursos humanos, provavelmente a pessoa que você vai precisar buscar dentro da empresa é o responsável por recursos humanos. Então, o diretor de RH, o gerente de RH, depende de cada empresa. E pelo LinkedIn, você consegue muitas vezes encontrar quem é essa pessoa naquela empresa. Muitas vezes, se é um produto de RH, mas é um produto muito estratégico, às vezes você vai ter que envolver o diretor de RH e também o CEO da empresa. Então, dependendo do produto que você tem, você vai ter que buscar pessoas diferentes. Se é um produto financeiro, você vai ter que buscar a pessoa do financeiro. Marketing, a mesma coisa. Então, no nosso caso, como as empresas são menores, nosso público-alvo é formado por empresas menores, a gente tem o decisor ou o gestor, porque não tem várias camadas, não são corporações, né? Quando você tem corporações, muitas vezes você não vai tentar vender para o CEO, você vai tentar vender para a pessoa pertinente à sua área na empresa. Mas vamos lá, pessoal, o que vocês têm para perguntar? Posso falar? Vocês estão me escutando? Que eu tinha fala aí, levantado a Gabriela. mão. Bom, a minha pergunta é o seguinte: o nosso aplicativo ele tem como objetivo fazer vendas de produtos de padaria, né? E a nossa persona, que seria a produtora, são mulheres que são desempregadas. E os nossos clientes, a gente não tem uma persona muito específica, né? Porque, assim, pode ser qualquer pessoa que pode pedir por delivery, mas a gente definiu mais ou menos uma faixa etária de idade, classe, porque como a gente mora nós somos de São Carlos, né, que é uma classe bem de estudantes e tal, a gente ia focar nesse público. Aí a dúvida é em questão da validação. Como que a gente pode fazer para conseguir mais validações? Tipo, a gente fez algumas vendas através do Instagram, mas a gente não sabe se isso é suficiente. Como que você começou? Você já tinha um aplicativo? Você fazia isso manualmente? Para conseguir tipo uma base maior de clientes e conseguir fazer esse banco de dados, digamos assim, para começar uma operação ou conseguir validar de uma forma mais ampla. Tá. Bom, quando a gente começou, né, quando eu até contei um pouquinho para vocês, a gente já tinha validado o problema e já tinha validado o protótipo também, então já tinha lá uma fila de umas 40 empresas com interesse em usar e eram do setor de motos, tá, Gabriela? Então, lembrando, a gente começou pelo setor de motos. Aí a gente vendeu para eles, começou a fazer o trabalho, viu que eles davam mais trabalho do que a gente imaginava por não verem tanto o valor da ferramenta de performance de gestão, e aí a gente acabou testando outros mercados. Como é que a gente foi testar outros mercados? A gente basicamente tinha o produto já rodando, no caso, no setor de motos. A gente foi conversar com algumas empresas de carros, geralmente a gente tinha contatos com algumas, então sempre alguém conhece alguém que é dono de uma empresa de carros. É muito mais fácil falar quando você chega com esse tipo de intro, né, de apresentação. Então a gente conversou, pegou algumas empresas que a gente conhecia ou que a gente tinha alguém conhecido dentro. No caso, meu sócio, o Fernando, tinha uma empresa que o amigo dele era dono da empresa mesmo, então também facilitou muito. No primeiro momento a gente colocava para eles testarem de graça o produto, então a gente precisava vender no primeiro mês. E a gente começou então a ter essas empresas testando o produto, falando para a gente se o produto estava ou não funcionando, a gente foi ajustando, e aí começando a pagar, e a gente viu que o negócio encaixou bem. No mercado de imóveis, a mesma coisa, fomos procurar as primeiras imobiliárias, colocamos o produto para eles testarem, no começo de graça, falando que o nosso produto precisaria ser ajustado para aquele mercado ainda. Eles toparam também. No caso de imóveis, deixa eu lembrar se a gente tinha uma ou outra que a gente também tinha indicação, né, que alguém conhecia, que veio por apresentação, facilita bastante, mas a gente acabou indo mesmo às imobiliárias e conseguindo conversar, explicar o que a gente estava fazendo e perguntar se eles tinham interesse em testar, e vários deles tinham interesse. Então, se eles não têm interesse nenhum nem em testar de graça o seu produto, é um forte indicativo que o seu produto, para aquele público, pode não ter muito valor, porque a pessoa não está vendo valor nenhum, nem de graça quer testar. Então,
aí eventualmente você pode trocar o público, você pode ver se outro público tem. Agora, o ideal, lembrando, é que você tenha validado isso antes, né? Porque se você chegou já no momento de ter o produto, é porque você já validou o problema, já validou o protótipo. Então, algum mercado você já validou que quer o seu produto. No teu caso, Gabriela, você está falando de produtos de padaria. Eu estou entendendo, seria tipo pães, coisas assim? Seriam coisas tipo pães, doces, bolos, que são coisas mais simples de se fazer e para dar oportunidade para essas mulheres que são desempregadas conseguirem ter uma fonte de renda. E a gente sentiu Tá. uma dor também, assim, que a gente fez algumas entrevistas, né, com mulheres que já trabalham com isso, que já usam esse segmento para fazer renda extra. Só que elas não têm uma plataforma para isso, elas publicam no WhatsApp, no Facebook, no Instagram e fica tudo muito disperso. Então a gente quis reunir isso e Vocês estão criando solucionar tipo um marketplace? isso, como se fosse basicamente um iFood, um Rappi, mas focado no nicho de padaria e para pessoas que não têm um CNPJ, né? No caso, seriam essas mulheres que são autônomas, que produzem seus produtos em casa e que a gente consiga fazer essas vendas. Tá. Então, assim, o que a gente já fez, né? A gente já validou o problema com pesquisas, com tanto qualitativas quanto quantitativas. E para validar, que a gente participou do desafio, né, que teve no NEU e junto com a USP, né, do Covid. Então a gente passou um pouco por essas fases. E para validar a nossa solução, como a gente não tinha um aplicativo em si, a gente fez esse intermédio pelo Instagram. E a Tá. gente conseguiu fechar algumas vendas. Só que assim, como é um aplicativo de delivery, a gente tá com dúvida de como conseguir fazer mais vendas assim para conseguir validar realmente, sabe? Colher mais feedbacks, conseguir Tá. ter ali uma base maior de mulheres que estão usando o serviço e de usuários. Só que assim, o nosso problema é mais com a entrega. Se a gente conseguir trabalhar só com mulheres que já, por enquanto, né, que já tem essa possibilidade delas mesmas fazerem a entrega, a gente conseguir fazer talvez a venda por esse Instagram e repassar para elas, algo do tipo assim, porque a gente não tem Tá. ainda Ó, estrutura, né, tá. Assim, eu vou falar para você assim, vamos focar na parte da validação do mercado, porque se você não tiver um mercado que compra, a entrega não é um problema. Então, lembrando que a gente tem que validar uma coisa por vez, né? Então, em vez de querer validar tudo de uma vez, validar a hipótese crítica lá, a premissa crítica é a que tem que ser validada. Então, vamos pensar assim, você falou assim que validou já, você falou que fez pesquisas, que fez quanti e quali, que você fez algumas validações. Quais validações, o que você validou? Me fala assim, tenta falar tipo numa frase, do tipo assim, ó, o mercado de pessoas desse tipo tem um interesse nesse produto, então, sei lá, de cada 10 pessoas que eu pergunto, 40% tem interesse. Então, tenta ser específica. Você consegue formular uma frase desse jeito? Formulando, mostrando para mim o que você validou, Gabriela? Bom, a gente tem mais do lado da nossa persona, que é a mulher produtora. A da nossa persona do cliente, a gente está indo com um pouco de dúvida, né? Porque a gente fez uma pesquisa quantitativa e ficaram alguns dados muito dispersos. Então, assim, a gente tem alguns dados no quesito preferência, quanto que gastaria. Então, a gente vê que é uma classe mais B e C, A, B e C, que consumiria galera numa faixa etária entre 17 e 30 anos, universitária, que foi o público que a gente conseguiu mais engajamento aqui na nossa cidade. Seria isso que você está perguntando? É que a gente está com um pouco de dificuldade O que você está me de falando é que definir. assim, você me falou um pouquinho do que eu estou buscando, sim. Você me falou assim, um público de 17 a 30 anos. Então, assim, eu estou entendendo, para você me falar isso, eu estou entendendo que você conversou com um público de 17 a 30 anos e que você teve uma validação de que esse público tem interesse nesses produtos. E lembrando, tá? Eu estou falando aqui do lado da venda, não do lado da produção. Porque Uhum. tem pessoas dispostas a produzir hoje em dia, ainda mais com o mercado do jeito que ele está, eu não tenho muita dúvida. Inclusive, sinceramente, Uhum. assim, fazer pão, né, como é uma coisa mais simples de se fazer em casa, eu vejo que teve um boom, está tendo um boom, né, de pão caseiro, pão com fermentação natural, etc. Então, assim, eu não tenho muita dúvida que
eventualmente tem pessoas aqui para fornecer. A minha dúvida é quem que compra isso daqui. E se você validou. Então, por exemplo, quando você me fala que estudantes de 17 a 30 anos, 17 a 30 anos você tem estudantes que vão lá de 17 a 23, 25, depois você tem de 25 a 30 que são pessoas no começo da carreira. Já são públicos relativamente diferentes. Os estudantes, você validou que eles comprariam? Você validou que, por exemplo, de cada 10 estudantes, quantos falaram para você que comprariam? Isso é uma validação, entendeu? Você fala assim, eu conversei com 10 pessoas que têm entre 17 e 25 anos, que são estudantes, e dessas 10, 6 falaram para mim que se tivesse um marketplace que organizasse essas informações, essas produtoras teriam interesse em comprar. E lembrando, tá, que dizer que tem interesse é ainda um passo longo para realmente ter interesse, entrar naquele marketplace e pagar. Então tem que tomar um cuidado com esse tipo de diferença também. Porque essa validação é que há interesse, não é que realmente a compra vai acontecer. Então teria que conversar. Talvez respondendo um pouco a tua pergunta, até para te dar um pouco de um norte e eventualmente a gente também ter outros assuntos sendo trazidos. Mas assim, eu diria, o ideal seria você conversar você definir quais são os grupos que você acha que teriam interesse. Começa pelo grupo que você acha mais, que é um grupo talvez mais interessante. Então, vamos supor que você acha que o grupo vou chutar, tá? de 17 a 25 anos, estudantes, como na região de São Carlos é um grupo grande, você acha que esse grupo encaixaria bem, porque eles dão valor para esse tipo de coisa, gostam de apoiar comunidades locais, por N razões. Então você define a persona, então a persona, o ideal é você falar, tipo assim, qual é o nome dessa pessoa, você sabe o conceito de persona, né? Qual que é o nome dessa pessoa, o que ela faz, qual é o grau de escolaridade, o que ela gosta, que programas de televisão que ela vê, etc, etc. Legal, o que ela valoriza na vida, valoriza sustentabilidade, valoriza apoiar negócios locais, etc. E aí, beleza, aí você, então, vai procurar pessoas que têm esse perfil, que se encaixam nessa persona e vai validar. E se realmente você tiver um grau de interesse grande, daí você vai poder dizer, então você vai definir lá qual que é o seu critério mínimo de sucesso, de validação. É 50%, 30%, 60%? Não sei. Lembrando que desses que vão falar que tem interesse, um percentual menor vai realmente comprar. Porque assim, e aí você faz a mesma coisa para outros públicos. Pode falar. Que a gente precisa mesmo, tipo, fazer uma validação mais nichada, porque a gente fez uma para tentar validar a nossa ideia e abriu para o público em geral, porque a gente entendia no começo do desafio, né, quando a gente fez essa pesquisa, que o público de delivery ele não tem um público muito específico, assim, tipo, qualquer pessoa pode pedir, não é uma coisa tão nichada. Então, na nossa pesquisa... Então, Gabriela, deixa eu só te interromper aqui, porque na verdade sim. Essa sua afirmação, ela é muito genérica. Porque, vamos pensar só no público de delivery, no iFood da vida, por exemplo. Existem mercados, existem personas que têm muito mais tendência a comprar do que outras. Por exemplo, uma família que tem 4 pessoas, agora na quarentena, uma família que tem 4 pessoas, um casal e mais 2 filhos, e que são da classe C, por exemplo, ou mesmo B ou C, tem muito menos propensão a pedir comida do que eu. Que mora sozinho. Então seria, eu acho, né? Não tô supondo. Exato, Mas, tipo assim... exatamente. Assim, eu moro sozinho, então assim, para eu pedir comida, primeiro, dá mais trabalho, cozinhar, ou seja, tem uma série de questões, mas o fato dependendo da minha renda, de quanto trabalhoso é cozinhar para 1, cozinhar para 4, porque a gente sabe que não é muito diferente cozinhar para 1, cozinhar para 4. O preço, o custo, olha, pedir comida para 4 pessoas hoje em dia, todos os dias, ou muitos dias, é muito caro. Então, assim, você tem sim personas que têm muito mais tendência a pedir comida do que personas que têm menos tendência, do que outras. Então, assim, você falou uma coisa, todo mundo pode pedir, claro, todo mundo pode pedir, todo mundo pode baixar um aplicativo do iFood e pedir, mas quem tem maior propensão a pedir e quem não tem? Essas são as diferentes personas. Entendi. Não, é isso que eu disse, tipo assim, a gente
no começo do desafio, a gente focou em fazer uma pesquisa geral. Então, a gente levantou quais eram as dores dos aplicativos que já existiam, que não supriam as dores dos clientes. Então, tipo, questão de entrega, questão... Por que a gente escolheu padaria? Porque foi o setor que mais a gente sentiu falta nas pesquisas, assim, que a galera queria porque queria ter e não tinha essa opção no iFood, pelo menos aqui na nossa cidade. Quando tinha, era algo muito caro que acabava não compensando. Mas a gente está criando novas pesquisas assim para focar mais nesse nicho. Mas agora que você falou, deu para dar uma esclarecida melhor qual que seria o nosso público-alvo para a gente atacar e fazer essas validações O futuramente. que eu estou sugerindo é que você teste diferentes públicos-alvo, diferentes personas, e você tente validar quem faz sentido, quem não faz. Uhum, Então, eu não estou sugerindo que, inclusive, o que eu dei foi só um exemplo. Pode ser que você descubra que, na verdade, o teu público mais interessante é o público de 25 a 35 anos, de pessoas que já estão no começo de carreira, ali para o meio de carreira, que tem mais dinheiro e que, eventualmente, valorizam também coisas como produtos mais naturais, produtos mais locais. Inclusive, eu diria para você que, assim, se a precificação desses pães, porque alguns produtores de pães que eu tenho conhecido recentemente, eles têm um produto muito mais natural, muito mais orgânico, mas o preço também é muito maior. Então, por exemplo, tem uma uhum, pessoa que vende pães aqui perto de casa que custa tipo R$ 35 um pão. Um pão, assim, né? Um uhum, pão, você fatia. Então, assim, uhum, é, R$ 35 um pão, quando você me fala do público de estudantes, eu já falo, não é esse público. uhum, Agora, claro que se os fornecedores que você está trabalhando vão cobrar valores baixos, né, valores muito menores, pode até ser. Mas eu acho que se eles cobrarem valores muito menores também, acaba talvez não compensando muito, porque não é uma uhum. padaria que vende volume, né? Eles vendem muito menos. Então, eu até diria que talvez o teu público tenha que ser um público que já tem um pouco mais de dinheiro, se eu fosse chutar, e que valoriza esse tipo de coisa. Então, você teria que testar esses públicos e validar. Você teria que definir lá 4 pessoas que você acha que são as pessoas mais interessantes, e daí você teria que validar quais que realmente vão comprovar esse interesse, essa necessidade também. Tá bom, tá ótimo. Não, deu para entender sim. A gente vai trabalhar nisso. Legal. Acho que a Thalita levantou a mão, Bruno. Tá legal. Thalita, cadê você? Não estamos te ouvindo, Thalita. Mas você não tá muda. Eu acho que deve ser talvez problema do microfone, será? Não. Vindo? Agora sim. Eu acho que é então o fone. Deixa eu só colocar de novo Agora pra estamos te ficar. ouvindo bem. Thalita, tudo bem? Tá ouvindo? Estamos. Agora melhorou mais ainda. É por causa do fone. Então, a minha dúvida é que nem você falou que primeiro você começou no segmento de motos, daí depois você foi para carros e imobiliário, né? É, a minha dúvida é assim, você acha que a gente deve focar, né, em um determinado desenvolvimento de um problema de um determinado segmento e ir depois para outros, ou a gente deve levantar tudo isso já agora no começo, né? Por que que eu pergunto isso? Porque a minha startup, ela está ligada a monitoramento de temperatura, né? Uma simulação de temperatura em transporte ou armazenagem, né? Que carregue produtos congelados, resfriados, enfim, a gente faz uma simulação, né, de temperatura sem precisar colocar periférico, enfim. Então, a gente validou isso em uma empresa que transporta alimentos, né, validou, já está implementando, enfim, o projeto, mas a gente sabe que tem oportunidades no segmento de agronegócios, farmacêuticos, enfim, qualquer outra empresa que tenha que ter esse controle de temperatura. Você acha que, primeiramente, deve focar, né, primeiro, sei lá, transporte de alimentos e depois para outros segmentos, né, ou não, primeiro foca no que a gente já sabe que está validado, enfim. Não sei Boa se deu para pergunta. entender, mais ou Deu para menos. entender super bem, Thalita. Deu sim. Assim, é uma boa pergunta e ela não tem uma resposta definitiva, tá bom? Eu vou te dar a minha resposta. Te dar, assim,
como a gente tratou na nossa empresa e como eu vejo isso. O segmento esse cliente que você já tem é de transporte de alimentos, né? Então não é agronegócio, certo? Você falou que outros poderiam se interessar, outros setores poderiam também ter interesse. Isso. Eu vejo da seguinte forma, Thalita. É importante você validar que aquele segmento tem aderência, né? Então, o que você está fazendo com essa empresa é muito importante, porque você está validando que uma empresa de um segmento tem interesse. Possivelmente, se você tiver mais uma ou duas empresas desse segmento, desse mesmo segmento, você começa a ter uma clareza de que realmente o seu produto ele tem aderência não só a uma empresa, mas a um segmento. Tá? Então, ter uma empresa no segmento, acho que não validou o segmento, validou uma empresa. Ter 5 empresas num segmento, começa a validar o segmento, dependendo do tamanho dele. Se você está num segmento que tem 3 empresas operando, às vezes você está num segmento que só tem corporações operando, aí, obviamente, que uma pode já ser suficiente, porque você tem 3, 4 no mercado, então não precisa validar com muitas. Isso, só para explicar um pouquinho, é que assim, a gente trabalha num operador logístico e a gente desenvolveu o projeto lá dentro. Né? O maior cliente desse operador logístico é o McDonald's e a gente desenvolveu junto com essa empresa, enfim. E os outros clientes do operador logístico querem também já. Então, querem que as rotas deles tenham também o controle. Então, tem o Subway, Bob's. Então, nesse segmento, né, tipo, que é o do operador logístico, eu creio que esteja mais ou menos validado, assim, né? Que todos eles querem, enfim. Gostei. Muito bom, Thalita, concordo. Bem legal. O que eu te falaria é o seguinte, então você sabe que esse segmento aí tem uma aderência, que seu produto tem aderência a esse segmento, e ele tá, eu diria que assim, bastante, já tem uma bela validação aí. E você sabe o preço também que o seu produto vale para esse segmento. Então você deve ter uma ideia do price point aí, talvez você já falou de preço, talvez não, mas assim, o que você vai conseguir com esse operador logístico e com essa empresa e mais algumas que você vai trabalhar é entender quanto o seu produto vale para esse segmento. O que acontece? Existe uma dúvida que fica, né, que essa que você está levantando, que é, eu deveria focar só nesse segmento, falar com outros operadores logísticos, com outras empresas parecidas, coisas que eu já sei que funciona e expandir nesse segmento, ou deveria testar outros segmentos antes? O que é ideal fazer primeiro? De novo, não tem certo ou errado. O que eu acho que vale a pena às vezes fazer? Se você desconfia que tem um outro segmento, que o seu produto vai se encaixar que nem uma luva, e que eventualmente o preço é mais interessante do que o segmento, ou o tamanho é maior, o tamanho do mercado como um todo. Então, assim, um segmento que é mais atrativo do que o que você está, e que eventualmente você não sabe ainda, você não testou ainda, eu acho que valeria a pena conversar com algumas empresas desse segmento. Se você não tiver que fazer grandes ajustes no seu produto, melhor ainda. Se você tiver, a decisão fica mais difícil, porque daí você tem que investir para ajustar o produto para um outro segmento. Pelo que você está me falando, talvez não tenha tanto. Mas assim, quanto mais o seu produto puder ser testado em outro segmento, sem você ter que investir para ajustar o seu produto, mais fácil é testar, porque daí é só o esforço de você conversar com algumas empresas mesmo. E vamos supor que você descobre que tem um outro segmento que tem 5 vezes mais empresas e que cada empresa está disposta a pagar 3 vezes o valor que você cobra do segmento atual. Porque o produto que eles transportam é um produto mais caro ou porque é mais perecível, não sei. Porque qualquer razão é maior a atratividade do mercado. Então, assim, se você descobre isso, você pode tomar uma decisão de focar primeiro nesse segundo mercado que você descobriu, em vez do primeiro que você já tinha validado. A gente fez isso. A gente tinha validado no mercado de motos. Quando a gente foi para o de carros e fez alguns testes no de carros, a gente viu que ele era muito melhor do que o de motos. E a gente tirou, para você ter uma ideia, hoje eu tenho menos de 10 clientes do setor de motos, sendo que eu tenho mais de 500 clientes no total. Então, assim, a gente realmente deixou o de motos para um terceiro momento, focou no de carros, aí se consolidou no de carros e daí já fez testes no de imóveis e também expandiu para imóveis. Só que no de imóveis nós tínhamos uma complicação porque a gente tinha que ajustar o produto, então demandava investimento, então a gente precisava ter recursos para poder investir, para ajustar o produto, para poder atender bem o setor. Então, agora um teste que a gente fez também no começo foi, logo no comecinho da empresa, quando a gente tinha ainda
5 clientes rodando só no Brasil, a gente foi selecionado para aquele programa na Austrália, foi proposital. A gente aplicou para aquele programa porque a gente queria testar um mercado de um país desenvolvido. Então a gente foi para lá, porque eu falei para o meu sócio, Fernando, eu falei, pode ser que o nosso produto tenha um encaixe muito melhor na Austrália, ou nos Estados Unidos, ou na Inglaterra, ou na Alemanha, do que aqui. Então eu falei, às vezes a gente está com uma inovação num país que ainda não está pronta para aquela inovação, e aí o produto não encaixa, e aí as empresas não conseguem nem entender o valor daquele produto. Aconteceu um pouco com a gente no começo, a gente teve que educar o mercado, porque o mercado não sabia o que era um gestor de leads no começo. A gente falou, pô, e se eu for para a Austrália, e lá eles estiverem no ponto perfeito já, de avanço tecnológico, que eles precisam do meu produto, e a precificação, vamos supor que é em dólar, e aí eu cobro, vamos supor que um cliente lá vai pagar 5 vezes o que pagaria um cliente daqui, porque ele vai pagar igual, mas aqui seria, sei lá, R$500, aqui seria $500. Estou dando um exemplo. Ou seja, hoje daria 6 vezes mais o que seria aqui, e assim por diante. Então a gente foi lá ver se não fazia sentido a gente começar focando no mercado internacional e eventualmente no país desenvolvido, do que a gente focar no Brasil, que é um país que a gente já conhece. A gente foi lá validar. E a validação foi que não, porque o mercado australiano específico tem algumas características que não eram boas para a gente. Mas, assim, eu diria que é legal você testar, nem que seja para ter ali um pequeno sinal dos mercados, se você imaginar que tem alguns mercados muito interessantes, porque se valer muito a pena, se você validar que tem 2, 3 mercados grandes, você pode, eventualmente, se você tiver muita confiança, você pode pegar dinheiro emprestado em banco para contratar pessoas comerciais para vender nesses mercados, entendeu? Isso. A gente teve essa ideia de, tipo, talvez já não só focar em um, porque saiu, por exemplo, uma RDC 304, se eu não me engano, que obriga indústrias farmacêuticas a monitorar a temperatura da rota. Então, é um requisito legal agora. Então, pois aí é bem mais atrativo. E as farmacêuticas, o valor do produto, né, é muito maior, né? Então, enfim, é bem mais viável a farmacêutica pagar mais por isso, né? Por um controle efetivo da rota, né? Porque se eles perderem uma carga por algum problema de temperatura, é uma perda alta, né? Então, foi por isso que eu até perguntei, assim, se a gente foca ou a gente, né, enfim, valida com outros, mas é bem interessante. Eu acho que valeria a pena, tá? No nosso caso, a gente fez isso que eu tô falando para você. A gente testou alguns outros mercados. Agora eu vou te dar um exemplo de uma situação em que você poderia, e talvez fosse melhor você focar mais no mercado que você já sabe. Imagina que você tem aí na empresa uma equipe que você está eventualmente tendo que bancar, você tem um pouquinho de dinheiro, ou porque você está colocando dinheiro próprio, porque você teve algum investimento anjo, alguma coisa do tipo. Imagina que você está tendo que bancar e seu runaway, seu tempo de vida aí com esse dinheiro que você tem em caixa é de 3 meses. Te dando um exemplo, né? Então, assim, se você tem uma situação assim, você precisa se preocupar, talvez primeiro, em gerar caixa para você poder fazer sua empresa ficar sustentável e aí você poder testar outros mercados. Então, num caso como esse, você poderia focar nesse mercado que você já sabe, em trazer mais empresas, que já está comprovado, você já tem case, é mais fácil trazer empresas quando você fala, olha, empresas tais, tais e tais usam meu produto porque garante esse tipo de segurança aqui no transporte, na temperatura. E aí você, eventualmente, mais rapidamente poderia trazer empresas para dentro, fazer a sua empresa ficar num ponto de equilíbrio. E aí, quando você estiver conseguindo respirar financeiramente, você pode daí testar outros mercados. A gente fez um pouco isso enquanto a gente expandiu em autos, até depois a gente ter caixa para poder expandir para imóveis e ajustar o produto como ele precisaria. Então, por isso que eu falei que não tem uma decisão única, não tem certo ou errado. Se você puder testar, por exemplo, quanto uma farmacêutica pagaria, conversar com as farmacêuticas seria uma boa. Você pode descobrir nesse meio tempo que as farmacêuticas usam outra solução que no mercado de alimentos não existe. Vamos supor que tem outros players que já atuam na indústria farmacêutica. Estou chutando, tá? Mas você pode descobrir coisas que você não sabe. E aí você pode perceber que, na verdade, já tem 5 players atuando lá, e é um mercado muito mais difícil, e apesar de ser regulamentado, já está tomado. Então você pode falar, não, deixa eu continuar nesse, ou deixa eu testar esse outro mercado agora. Então, assim, quando você for conversar, você vai descobrir coisas que de fora você não está enxergando, porque só quando você entrar mesmo, colocar a cabeça dentro daquele mercado, você vai conseguir enxergar algumas coisas que são específicas dele. Aconteceu com a gente com imóveis. E na Austrália também aconteceu a mesma coisa. É muito interessante. Você acha que é de tal jeito,
Aí quando você vai olhar, você descobre que não é exatamente daquele jeito. Claro que algumas coisas você acerta, outras você acaba descobrindo que são novas e aí você precisa ajustar e decidir se aquilo faz mesmo sentido para você ou não. A gente também, pra vocês terem uma ideia, a gente ia expandir para seguros. Então a gente está em autos, imóveis, e a gente já tinha planos de expandir para seguros, porque na nossa visão era um mercado muito parecido com o de autos e de imóveis, corretoras de seguros em geral. Quando a gente começou a fazer alguns testes, a gente viu que tinha diferenças importantes, que o dia a dia, o jeito do corretor de seguros trabalhar é diferente de um corretor de imóveis, é diferente de um vendedor de carros, significativamente diferente, a ponto de a gente ter optado por enquanto em não fazer isso daí, e a gente está agora expandindo para consórcios, porque parece que é um mercado que tem mais aderência. Apesar de todos eles parecerem muito similares, não são, entendeu? Parecem, se você olhar de longe. Se você for olhar de perto, você vai ver detalhes, diferenças que podem fazer com que o mercado seja ou não interessante para você. Certo. Obrigada, Bruno. Imagina. Bruno, eu não sei como você tá de horário, a gente tem mais 3 perguntas, eu não sei como você tá. Pode seguir. Deixa eu ver, de novo, não estou vendo a hora que agora eu vi. Tá, 8h30. Podemos seguir, sim. Vamos até, acho que umas 9 horas, assim, acho que fica legal. Acho que também para não ficar para todo mundo aí muito, muito extenso. Larissa? Tá bom? Combinado. Oi. Boa noite, Bruno. Tudo bem? Sou Larissa, da Inforbis. Oi, Larissa, tudo bom? E a minha pergunta, tudo bem? A minha pergunta tem muito a ver com algo que apareceu em uma das entrevistas, né, que a gente fez hoje, que nem é com uma pessoa que está diretamente relacionada com o mercado que a gente quer atingir, mas a gente ficou um pouco assim preocupado com o que ele falou. Só explicando rapidamente qual que é a nossa ideia, né? A gente quer criar uma plataforma digital que reúne informações sobre conflitos ambientais relacionados com mineração ou energias renováveis. A gente está vendo ainda em qual setor a gente vai segmentar. E a gente percebe que esses impactos, né, Perdão, na energias sociedade... renováveis ou mineração. Energias renováveis ou mineração, tá. Isso. E aí a gente quer fazer uma plataforma digital que possibilite a essas empresas, né, tipo Vale ou outras empresas relacionadas a energias renováveis, mais informações sobre as comunidades diretamente afetadas pelos projetos que eles lideram. E aí a nossa persona corporativa seria, tipo, as pessoas que trabalham com responsabilidade corporativa, desenvolvimento sustentável dentro das empresas e que são responsáveis por essa relação entre a empresa e a comunidade. E como a gente ainda não conhece muito do mercado, a gente não tem muitos contatos dentro dessas empresas, agora o que a gente está fazendo é conversar com gestores ambientais ou pessoas que trabalham em áreas correlatas. E essa entrevista que a gente fez hoje é com um empreendedor que faz equipamento para pesquisa ambiental. E aí a gente apresentou a ideia para ele, mais ou menos do jeito que eu acabei de apresentar para você. E aí a sugestão dele foi a gente fazer uma abordagem exploratória meio em níveis. Então, não ir direto nas empresas, né, empresas extrativas, que são responsáveis por esses projetos, mas começar, por exemplo, falando com um instituto de pesquisa ambiental, etc., até a gente fechar um pouco melhor essa solução. E aí depois apresentar para essas pessoas que trabalham na Vale, por exemplo, porque ele falou, eu até tenho contatos na Vale e tal, mas eles têm muito problema, eles costumam tratorar, nas palavras dele, esse tipo de coisa. Então, se vocês não tiverem algo muito bem definido, é arriscado vocês chegarem até lá e querer fazer uma pesquisa exploratória sem ter muito o que propor. E aí a gente ficou meio preocupado, porque a gente já está com o roteiro praticamente pronto, assim, que a gente pensou em perguntar para essas pessoas, né, desse departamento de responsabilidade corporativa. E aí agora a gente está meio que mudando essa abordagem, tentando focar nesses institutos antes e talvez pegar um pouco mais de expertise antes de abordar esses players mais de interesse nosso. E aí eu queria perguntar o que você acha dessa abordagem, se é melhor mesmo a gente ir com calma nesses níveis antes de direcionar diretamente nessa pessoa que para quem a gente quer vender essa plataforma. Tá. Não é definitivamente uma decisão fácil, não, Larissa. Eu entendo aí a tua preocupação em relação a como seguir. Quando você fala de enterprises, né, então grandes corporações aí no caso,
você tem uma dificuldade maior de chegar até as pessoas que estão lá nos níveis de decisão. E se você, na hora que você chegar até elas, se você não construir uma relação sólida, você vai ter dificuldade de chegar de novo depois. Então, se você chega para conversar primeiro sobre o problema, validar o problema, verificar se eles enxergam isso como algo que eles precisam de ajuda ou que seria bom, etc. Mas se você não trouxer, isso é uma opinião também, tá, Larissa? Eu nem acho que eu tenho uma expertise tão grande para... Assim, eu já lidei muito com corporações, principalmente quando eu estava em consultoria. Eu acho assim, é mais delicado você ter uma conversa informal com alguém de lá, a não ser que seja muito bem introduzido que será isso que será feito. Então, por exemplo, vamos supor que você conversa com um dos professores das faculdades aí, que vocês estão envolvidos, e aí um professor de vocês tem um contato bom, um amigo, etc. Fala, olha, tem aqui um grupo de pessoas que estão querendo desenvolver um negócio, eles querem bater um papo com você. Uma coisa mais informal, para que vocês possam ter essa abertura, esse bate-papo, e a pessoa já sabendo como vai ser o tom da conversa. Porque se você chegar com uma ideia para eles de que você vai trazer uma solução e você ainda está muito crua nessa solução, né, vai gerar um descompasso enorme entre a expectativa deles e o que você vai trazer. Eu acho assim, para falar com corporações, eu acho que fazer a lição de casa é sim sempre muito recomendável. Então, falar com institutos, com pessoas que lidam com esse tema, para você não chegar lá com conhecimentos básicos ainda não adquiridos, eu acho que assim, é uma boa sugestão. Assim. Quando a gente pensa na metodologia de startup, de você validar o problema que a gente conversou semana passada, de você validar o problema antes de qualquer coisa, né? Validar que o problema existe. Quando se trata de enterprise, é mais difícil, porque você não tem 500 pessoas andando na rua que você pode ir lá conversar, e se você queimar o seu contato com essas 500 pessoas, não tem problema, porque tem mais outras 5 milhões que você pode vender depois. Aquelas 500 são só uma amostra pequenininha do mercado. Então, eu acho que como enterprise, aquele modelo de você ir de primeira ali falando, conversando com o seu público-alvo, ele não é talvez o mais fácil, o mais recomendado, não. Então, mesmo que você vá conversar sobre o problema, seria legal você ter feito uma lição de casa antes, você ter discutido esse problema com vários stakeholders ali, com várias outras empresas, institutos, pessoas, professores, pessoas que conhecem sobre aquele problema, para você virar uma pessoa que vai também nessa conversa. Acho que eu cheguei num ponto interessante até. Nessa conversa, o ideal é que você gere valor para eles também. Não só absorva, não só adquira, extraia valor. Então, se você puder chegar, por você ter conversado com algumas pessoas antes, por você ter adquirido um conhecimento interessante, eventualmente você chega, olha, tem uma tendência hoje em dia que eu, conversando com o instituto na Inglaterra sobre isso, ou então analisando alguns papers que eu li na Austrália sobre isso, eu vi que tem uma tendência nesse caminho. Então, assim, aí a pessoa fala assim, poxa, que bacana, eu não vi muito sobre isso daí ainda. Se você quiser, eu te mando o paper que eu descobri. Aí você começa a criar uma relação de troca. Porque se você gerar valor para essas pessoas, é capaz que você tenha mais abertura para conversar de novo também e para construir junto. Se elas virem uma coisa ainda muito, muito inicial, muito preliminar, ali, muito incipiente ainda, pode ser que eles falem, puxa, eu não vou perder meu tempo com isso porque eu tenho outras coisas para cuidar. E é verdade, não é por maldade, mas geralmente a agenda das pessoas, muitas vezes em grandes corporações, é abarrotada, porque também tem grandes corporações que arrancam o couro mesmo das pessoas. Então, sim, ela vai naturalmente priorizar as coisas que ela vê que ela vir que tem mais possibilidade de ter uma troca ou de ter um retorno, entendeu, Larissa? Mas assim, eu confesso para você que não é. Eu lidei como consultor, né, com grandes corporações e também fiz vendas. A gente vendeu o C2S para Porto Seguro, grandes corporações,
mas o produto já estava no mercado. E a gente sabia muito bem do que a gente estava falando, a gente tinha validado o produto, tudo. Então, eu confesso para você que não é uma área que eu tenho tanto conhecimento de como validar o problema com clientes assim, corporate. Eu até talvez pediria para a Marina, para o Carlos, eventualmente perguntarem para as outras pessoas que estão ajudando aí no Startup Lab se tem pessoas que têm mais experiência com isso, porque as minhas validações de problema, elas são mais voltadas a mercados com empresas de pequeno, médio porte ou mesmo com pessoas físicas. Nós fizemos um trabalho também com vendedores, com pessoas de venda direta, mas não tanto de corporações. Sei lá, quando eu penso em consultoria, quando uma consultoria vai propor um projeto para uma grande corporação, olha o que ela faz, isso é importante você saber. Por exemplo, uma consultoria vai propor um projeto para uma airline, né, para uma empresa aérea. Geralmente, essa consultoria, ela já fez um trabalho enorme, uma lição de casa enorme, de fazer benchmarks, de ver tudo que ela consegue ver, sem ter conversado com aquela empresa, e ela consegue eventualmente fazer um trabalho de olhar outras empresas do mundo e comparar custos operacionais. Tem alguns critérios técnicos, tem custo por assento. Eu fiz um trabalho em airline, por isso que eu estou comentando essas especificidades, né? Mas assim, aí ela chega para o cliente falando assim, olha, a gente acredita que se a gente fizer um projeto para você aqui de otimização de rotas de voo, que isso aqui pode eventualmente gerar um ganho de 10% na eficiência aérea de vocês, operacional de vocês. Então, assim, eles chegam com um teaser desse tipo que eu estou te falando. Gerar 10% de ganho na eficiência operacional de uma TAM significa gerar 100 milhões por ano de resultado. Entendeu? E aí, apareceu que minha conexão está instável. Você está me ouvindo, Larissa? Tá. Então, e aí assim, aí a empresa vai falar assim, opa, você está me falando que talvez eu possa gerar 100 milhões por ano? Aí a consultoria fala, aí eu posso te apresentar mais detalhes do projeto, se você quiser. Sim, quero. Aí o CEO, os diretores falam, quero ver. Aí essa consultoria vai lá, mostra toda a lição de casa que ela fez. E outra, geralmente essas consultorias, no caso que eu trabalhei, por exemplo, a BEM, ela é mundial. Então, ela tem casos de airlines de outros países. Então, ela pode trazer casos genéricos, falando, olha, a eficiência operacional em média das empresas é tanto. Pelo que a gente viu, a de vocês deve estar na faixa de tanto. Aí a empresa pensa, nossa, pior que é verdade, a minha está mais ou menos por ali. Aí as informações vão se encaixando, o que a empresa fala? Caramba, esses caras sabem do que eles estão falando. Eles realmente estão me trazendo coisas aqui que podem mudar a situação da minha empresa, podem me gerar 100 milhões a mais por mês aqui de receita. E aí a empresa se interessa e acaba contratando o projeto e pagando 2 milhões por mês ali para a consultoria fazer o projeto. Então, é assim que uma consultoria vende para uma empresa, para uma corporate, uma enterprise, entendeu? Então, assim, é um mercado que ele é mais complicado de você entrar de maneira informal do que os mercados menores. Tudo bem, Larissa? Eu sei que eu não respondi exatamente, eu dei algumas ideias para você, mas tenta pensar talvez por esse lado e aí, quem sabe a Marina ou o Carlos podem te ajudar também com pessoas. Não, vamos falando, Larissa. Obrigada, Bruno. Pode falar. Muito boa, principalmente essa última dica. Tá bom. Pode passar para as próximas perguntas, mas não, queria agradecer mesmo, que foi ótimo. Não, eu ia falar que vamos indo falando, tipo, sobre a gente te ajudando nessa questão de encontrar pessoas que tenham tido experiência parecida. Não era para te cortar, não. Tá bom. Tá bom? Tá ótimo. Vitor, se quiser perguntar. Com delay, né? Não dá para todo mundo, mas para mim tá com delay. Vitor, está aí? Oi, tô aqui. Aqui o Bruno estava falando. Esperei, não sei se era. Posso perguntar? Por favor. Oi, Bruno, tudo bem? Eu só queria entender mais como você sabe o momento certo. Eu sei que é muito difícil de perceber isso, mas quais são os indícios você sabe que você já está consolidado no mercado para você partir para outros? Como foi para você? Como você percebeu assim, já estamos
no mercado de automóveis a gente já se consolidou, já temos bastante clientes. Como é que foi assim, essa experiência? Vitor, cara, não tem esse momento, não existe, não é uma linha que você, assim, a sua pergunta, você já na pergunta mesmo já deixou claro que não é uma coisa fácil, então você já sabe que não é uma coisa fácil. Se você me perguntar hoje se a gente está consolidado no mercado automotivo ou no mercado imobiliário, puxa vida, é difícil de responder isso hoje, hein? Eu diria para você assim, pensando como é que a gente... Quando eu olho para o mercado imobiliário, eu até acredito que a gente está mais consolidado nele do que no automotivo. Olha que curioso, né? A gente começou no imobiliário depois, mas porque o nosso produto no mercado imobiliário, ele é um produto quase que único. Não tem outro produto que faz as coisas que a gente faz no mercado imobiliário. Enquanto no mercado automotivo, quando a gente começou, vários outros vieram copiando e aí o mercado começou a ter um pouco mais de divisão. Então existe ali uma incerteza, uma competição que é mais difícil para eu falar para você que a gente está consolidado no mercado automotivo do que no imobiliário. Nós somos líderes de mercado nos dois, mas nós somos líderes não porque a gente tem 80% do mercado, é porque o mercado ainda é um mercado que não usa tanto ferramentas de gestão de leads. Então, eu sou o player que mais tem clientes nos dois mercados, mas eu ainda tenho uma participação pequena. Se eu considerar a participação de mercado só dos clientes que usam gestores de leads, é bem grande. Mas se eu considerar do mercado como um todo, das 40 mil empresas de carros, ou das 40, 50 mil imobiliárias que tem no Brasil, eu diria para você que a gente tem um pedaço bem pequeno delas. Eu falei para você que a gente tem um pouco mais de 500 clientes hoje. No entanto, se você pega o mercado imobiliário, por que eu arriscaria falar para você que a gente está mais consolidado nele? Porque a gente está virando referência. A gente, por ter uma solução meio que única nesse mercado, as empresas estão chamando a gente para fazer lives. Então, Zap Imóveis, que é a maior empresa, o maior portal de compra e venda de imóveis do Brasil. A gente faz lives com pessoas do Zap hoje. Aquela imobiliária que eu falei para você que é a maior do Brasil, divulga a gente como sendo uma solução importantíssima. Existem outros tentando copiar no mercado de imóveis? Existem sim, mas a gente está muito mais consolidado do que esses outros. Então, a gente está com reuniões marcadas com a rede Remax, que é a maior rede, uma das maiores do mundo. A gente está com reuniões marcadas para discutir a implementação da nossa solução na Remax inteira no Brasil. Nós temos mais de 30, mas nós fomos adquirindo essas imobiliárias uma a uma. Não foi a Remax Brasil que falou para todas elas, usem o C2S. Então, a gente agora está falando com a Remax Brasil para ser uma solução homologada e ser indicada para todos os franqueados. A Rede Lopes, que é a maior ou a segunda maior do Brasil, a gente também está conversando com o topo da Rede Lopes. Nós temos algumas Lopes que usam o nosso sistema e que falam muito bem da gente, e o topo da Lopes agora está conversando com a gente. Detalhe, eles vieram nos procurar porque os nossos clientes começaram a falar para eles que essa solução era muito útil e que eles deveriam abrir as portas e ouvir a gente. A gente tentou falar com eles já há 1 ano e meio, ou melhor, está dizendo, faz 1 ano e meio que a gente vem falando com eles, mas com pouca abertura. E aí, no último mês, que é uma coisa curiosa, que eu falei que na quarentena as coisas estão se acelerando, no último mês a gente começou a ter uma construção de posicionamento muito mais sólida do que a gente conseguiu ter durante os 2 anos anteriores à pandemia. E um pouco disso, é claro que todo mundo está em casa, precisa de informações, a gente tem informações para gerar para o mercado, então a gente tem feito lives, gerado informações, e aí o mercado tem visto a gente como referência. Na verdade, já estavam vendo, né? Então o nosso nome já estava circulando bastante no mercado e eu sinto que o nosso nome começou a se consolidar no mercado. Então, formadores de opinião falam da gente, querem fazer parceria com a gente, empresas grandes, redes grandes e assim por diante. E aí fica muito mais fácil para a gente, quando a gente vai conversar com qualquer imobiliário, que a gente fala, poxa, desde a pequenininha de bairro até as grandes usam a gente, e assim, você vai ficar fora. Então,
eu diria para você que tem uma sensação da gente estar mais consolidado em imóveis. Agora, a gente pode ter problemas, pode entrar um competidor, pode mudar o mercado, pode ter uma ruptura no mercado. Então, tem coisas que, olha, para uma startup que lida com tecnologia, essa é uma afirmação que eu diria para você que ela é muito difícil de se fazer. Tipo, ó, estou consolidado nesse mercado. Talvez a Kodak achava que ela estava consolidada no mercado de fotografia. Então, eu acho que a grande verdade é que eu, pelo menos, tendo a acreditar que eu nunca vou estar consolidado. Eu acho que essa postura de acreditar que eu nunca vou estar consolidado, ela vai ser benéfica para a gente, porque ela vai prevenir que a gente caia numa armadilha de a gente achar que a gente está bem ali, está tranquilo e, de repente, o chão desaparece. Agora, quando a gente decidiu expandir para imóveis, a gente estava no mercado de autos, a gente já tinha lá, provavelmente, por volta de 100 empresas. Então, assim, dá para você olhar, né, para o mercado e falar, poxa, eu tenho 100 empresas usando com um churn super baixo, uma perda de cliente super baixa. E, assim, parecia que a fórmula ali naquele mercado já estava mais ou menos arredondada. Então, a gente tinha uma equipe comercial, vendas sendo feitas mensalmente. A gente sabia que o mercado de imóveis era um mercado que poderia ser muito interessante, talvez até mais interessante do que o de autos. E também começou a ter uma competição maior. Lembrei, duas coisas importantes, Vitor. A competição maior desses players que eu falei para você começaram a entrar e a incomodar muito. E uma segunda coisa muito importante, um risco de, eventualmente, o mercado que a gente estava ser alterado ou por competição ou por qualquer outro fator e a nossa empresa desaparecer da noite para o dia porque todos os nossos ovos estavam na mesma cesta. Então, houve uma situação ali que fez com que fizesse mais sentido a gente diversificar. Então, a gente olhar para um outro mercado, tanto do ponto de vista de expansão mesmo de empresa, quanto do ponto de vista de diversificação e minimização de risco. Então, assim, a gente foi para imóveis por essas duas razões. A gente enxergava que era um mercado muito bom, que poderia ser melhor do que o de autos, e também isso ajudaria a gente a ter menos exposição caso um dos mercados sofresse uma ruptura. Então, hoje, se o mercado de imóveis ou se o mercado de autos sofre uma ruptura, a gente tem outro mercado para segurar a gente. Então, assim, a gente não perde a empresa. Quando a gente estava só em autos, a gente perderia a empresa se tivesse uma ruptura e a gente, por acaso, ficasse sem chão. Você entendeu, Vitor? Então, assim, é muito subjetivo. Eu diria que, cara, dizer que está consolidado, sim, melhor nunca dizer. Talvez o Skype achava que ele estava consolidado. Aí veio o WhatsApp e acabou com o Skype. Não sei se acabou, mas pelo menos o valor deve ter diminuído 99%. Então, o Orkut, talvez o Orkut achou que algum dia ele estava consolidado. Hoje, vocês ouviram falar de Orkut. Tudo bem. Então, assim, é isso, Vitor. Acho que tem um pouco ali o motivo estratégico. Você ficar no mercado só é mais arriscado, expandir. Agora, você também querer ficar expandindo para 30 mercados, custa caro expandir para outro mercado. Você tem que montar uma equipe comercial, você tem que trazer pessoas que entendam daquele mercado, você tem que adaptar o produto. Então, é uma decisão que leva em conta esses diversos aspectos. Quanto custa para eu expandir? Quando eu já tinha 100 clientes de carros, eu tinha já uma receita boa mensal, eu tinha uma equipe boa já, eu tinha condições financeiras de expandir e tinha também uma operação rodando em carros bem. Então, a gente foi atrás de pessoas que poderiam expandir a gente para imóveis. Para você ter uma ideia, a gente trouxe um sócio novo para a empresa para cuidar da expansão para imóveis. Então, foi uma decisão importante nossa. Assim, a gente não foi fácil de fazer. Esse sócio encabeçou essa expansão, conseguindo os primeiros clientes, ajustando o produto, e hoje a gente tem acho que hoje a gente deve ter mais de 300 empresas de imóveis. Então, imóveis foi o segundo mercado, o terceiro, né? O primeiro foi motos, que a gente meio que deixou um pouco de lado, carros foi o segundo, imóveis foi o terceiro. Imóveis é o mercado nosso hoje mais forte do que carros. Então, vocês veem que não tem uma necessidade do primeiro mercado necessariamente ser o mais forte ou qualquer coisa do tipo. É porque realmente cada mercado tem suas características específicas, ele tem seus concorrentes, as empresas têm uma aceitação maior ou menor, o problema que a gente resolve é mais percebido ou menos percebido pelo cliente. Respondi, Vitor?
Respondeu sim, Bruno, muito obrigado. Era bem isso mesmo de como é que foi mudar de mercado, como você teve essa visão, eu entendi bastante. Obrigadão. Imagina. Só um comentário rápido aqui. Eu peguei essa caneca aqui em homenagem à nossa call, pessoal. Se dá para ler aí. Não dá, pelo menos eu não consigo. Deixa eu ver. É realmente uma boa coisa para todo mundo estar começando aí. Isso daqui é o nosso tagline na empresa, assim, é a nossa atitude em comum. Todas as pessoas da nossa empresa, a gente exige desde a seleção até a atuação dentro da empresa que as pessoas tenham esse tipo de atitude de fazer acontecer. Eu sempre tive um pouco isso assim para mim na minha vida, e aí eu trouxe isso para dentro da empresa mesmo como parte da cultura, e eu acho que é uma das coisas que fazem uma das coisas assim que a gente tem que faz toda a diferença na nossa construção, pessoal, porque ter ideias, pensar, discutir é super bom, mas assim tem que botar a mão na massa, fazer acontecer. Essa caneca, por exemplo, até eu trouxe da Austrália porque eu vi quando eu estava lá e aí assim gostei tanto e achei que cabia também para nossa conversa. Quem mais? Rafael, você tava com a mão levantada? Tava. Fala, Bruno, beleza? Fala, Rafael, tudo bem? Bacana. Bruno, obrigado primeiramente pela aula que você deu aí pra gente, tirou bastante dúvida, acho que de muita gente. E eu vou explicar um pouquinho sobre aí o Fit e até modelo de negócio bem próximo da Padoca aí. Nós estamos criando um aplicativo tipo Market Share mesmo, como se fosse a Marketplace, perdão, como se fosse o iFood, só que só para comidas fitness. Então, mais para comidas saudáveis, né? Então, vegetariano, vegano, pessoas que querem se alimentar melhor, e a gente já fez um grande levantamento aí. E a minha dúvida surgiu quando? Assim que a gente fez a pesquisa Quali, a gente não questionou quantas pessoas residem no mesmo imóvel, só quantas vezes as pessoas pedem a comida em aplicativo, né? E eu queria saber assim, porque de repente, dentro da minha casa, vamos colocar que existem 3 pessoas. Dentro das 3, apenas uma se alimenta de maneira correta. Como que eu faço para chegar na pesquisa exatamente nessa pessoa? Porque muitas vezes, às vezes, por exemplo, sei lá, o meu pai poderia estar respondendo, mas ele não se alimenta de maneira correta. Existe alguma maneira de eu conseguir chegar exatamente na pessoa da qual eu queria conversar dentro da pesquisa? Eu acho que possivelmente você sabe até melhor do que eu, Rafael, mas assim, é Rafael, né? Tá Rafa Garcia, mas é Rafael, né? Tá. Exatamente. Engraçado, a gente tem um amigo aqui também que chama Rafa Garcia, do Zap, inclusive, é o cara que a gente fez a live, chama Rafa Garcia também. Bom, Gente boa. pior que a gente boa mesmo, o cara é muito gente boa. Já trabalhou com a gente, inclusive, por um período curto de tempo, antes dele ir para o Zap. Olha só, Legal. Rafa, eu vou falar para você assim, quando você fala dessa família que tem 3 pessoas, no caso a tua casa aí, imagina que assim, essas 3 pessoas são personas diferentes. Você concorda? Sim, sim. Né? Então são personas diferentes. Quem vai comprar o seu produto é um determinado tipo de persona, ou mais de uma. Mas você tem personas que vão comprar o teu produto e personas que não vão se interessar pelo seu produto. Por exemplo, tem um tio meu que não se interessaria pelo seu produto. Eu me interessaria pelo seu produto, eu como relativamente bem, assim. Então, você tem inúmeras pessoas no mercado, algumas vão se interessar, outras não. Você tem que tentar, pelo menos, criar as hipóteses de quem são as pessoas que vão se identificar. Então, você vai criar hipóteses. E aí você vai validar cada uma delas. Então, por exemplo, você pode dizer que pessoas que frequentam a academia, então vamos falar assim, uma persona, ela é mulher, casada, frequenta a academia, valoriza uma alimentação saudável, aí eu não sei se tem filhos ou não tem filhos, não sei se você quer incluir isso na persona ou não, mas assim, de novo, né? Você vai caracterizar essa pessoa.
E aí você fala assim, onde eu encontro essas pessoas? Ah, essa daí tá meio fácil, né, nas academias. Então, é que agora você não consegue. Mas mesmo assim você pode entrar em grupos de Facebook de pessoas que, sei lá, que falam sobre academia, de CrossFit, de coisas que têm a ver com academia. Aí você tem um outro grupo que é, sei lá, estudantes que frequentam a academia. E aí você pode falar homens e mulheres ou focar em um ou focar em outro também. E, de novo, é uma outra persona, né? Uma persona é uma pessoa, uma mulher casada, sei lá, entre 30 e 40 anos, que frequenta academia, etc. Às vezes, uma pessoa dessa daí, ela frequenta academia mais preocupada só em manter ali um condicionamento físico. A outra pode frequentar pensando mais em estética, na parte corporal mesmo. Possivelmente, a que pensa mais na parte corporal estética vai dar mais valor para uma alimentação bem regrada. Aí, quando se fala de alimentação vegetariana ou vegana, você vai ter que conversar com pessoas que valorizam esse tipo de coisa. Eu não sou uma delas. Eu valorizo, mas assim, eu sou uma pessoa que eu valorizo mais experimentar coisas diferentes no mundo, né? Eu sou uma pessoa que um dos meus valores é explorar coisas novas, explorar países novos, esportes, comidas. Assim, eu gosto de explorar, de ter experiências diferentes. Então, para mim, não cabe a cultura vegana ou vegetariana ou qualquer cultura que seja muito restritiva, porque na verdade eu gosto de expandir, não de restringir, entendeu, Rafa? Então você vai ter que Exato. entender públicos que têm esse perfil, que valorizam mais, sei lá, o cuidado com, não sei, com o meio ambiente ou com animais, etc., que vão optar. Eu sempre pergunto, eu sou uma pessoa super curiosa. Sempre que eu encontro uma pessoa que é vegetariana ou vegana, e imagino que vários ou alguns de vocês aqui na call sejam, eu sempre pergunto, né, qual é o seu motivo para ser? Respeito, não tem problema nenhum, respeito muito a opção de cada um. Eu sou curioso de saber, porque alguns têm um motivo mais voltado a maltratos com animais, outros têm uma coisa mais voltada. Então, assim, você entender a motivação que está por trás das pessoas, que pode ser que algumas delas tenham mais facilidade ou menos, né, e tem poder aquisitivo também. Então, onde você vai encontrar essas pessoas, Rafael? Não adianta você ligar para uma casa, conversar com o dono, digamos assim, com o pai da família e perguntar sobre isso, porque ele vai responder por ele. Sim, você tem que perguntar para a persona que você quer validar. Então, se esse pai de família é uma das pessoas que você quer validar, ok, conversa com ele. Você pode pensar, você pode falar assim, eu quero ver se pessoas de, sei lá, de 30, 40 anos, que têm família, que têm filhos, eu quero falar com o homem da casa, ou com a mulher da casa, você pode escolher, e eu quero ver se essa pessoa tem interesse em consumir. É uma validação possível, porque tem muita gente que é desse público-alvo. Mas aí tudo bem, aí a pessoa poderia fazer sentido, mas você tem que conversar com as personas e cada persona você vai ter que definir uma estratégia de onde você pode encontrá-la. Então, pode ser na academia, pode ser na faculdade, nas universidades. Se você quiser conversar com estudantes, vai ser nas universidades. Então, por exemplo, você vai conversar nas universidades. Aí você quer conversar com estudantes que fazem academia. Você tem 2 lugares para conversar, na academia ou na universidade. São 2 lugares óbvios, né? Na universidade, você teria que começar a pergunta falando, você faz academia? Se a pessoa responde que não, e a sua persona é universitária que faz academia, você já para ali. Você já fala, beleza, obrigado, próximo. E já vai perguntar, vai entrevistar o próximo. Porque você precisa que ele caia na sua persona, para daí você pegar as validações dele, entendeu? A menos que você queira validar em geral, se o estudante universitário ter interesse em comprar, você pode fazer isso também. Você pode entrevistar 30 estudantes universitários, dentre as perguntas, você pergunta se faz academia ou se não faz, depois você consegue ver uma correlação, isso é legal. Você pode ver que, por exemplo, dos 30 que você conversou, 10 falam que comprariam. Aí você vai olhar o perfil desses 10 com as perguntas que você fez, o perfil mais demográfico dessas pessoas ou comportamental. Você percebe que dos 10, 8 falaram que fazem academia. Aí você fala, opa, tem um indicativo aqui, que dos universitários, o meu público mais interessado é o que faz academia, entendeu? Você pode até começar mais abrangente, fazer uma pesquisa um pouquinho maior e daí entender qual é a persona que mais se interessaria pelo seu produto. Essa é legal até. Legal, legal. Bruno, muito obrigado, viu? Desculpa tomar um pouquinho do horário aí. Obrigado, Marina. Obrigado, Carlos. Não, tranquilo. O bom é que eu não estava nem vendo o horário de novo. Agora acabei de ver. Vou passar um pouquinho, mas tá tudo bem.
Tem alguém Bruno. mais com alguma dúvida, talvez aí latente aí, que não se aguenta, está quase explodindo com aquela dúvida? Só, Marina, assim, se tiver alguém nessa situação aí, a gente... Claro, fica à vontade. Tem alguém aí? Obrigado, Monique. Eu vi que você escreveu aqui, muito legal. Não sei para qual parte foi, mas obrigado. Pode ser que tenha sido nem para mim, pode ser que tenha sido para a pergunta do Rafael também, que foi muito legal. Ou da Thalita, ou da Larissa. Bruno, Bom, se não tem mais nenhuma pergunta, eu queria te agradecer muito por ter participado tanto semana passada quanto essa. Assim, os alunos super quiseram sua participação de novo, então foi muito legal. Muito obrigada mesmo pelo seu tempo e a sua energia e sua disponibilidade de participar. E as portas estão abertas quando quiser voltar, espero que presencialmente no segundo semestre, mas muito obrigada. De nada, legal, Marina. Com certeza, eu estou também à disposição. Eu gosto de contribuir com vocês, com esse programa. Eu acho um programa super legal, reunindo aí a USP inteira em torno do empreendedorismo. Super apoio. E sim, no segundo semestre vai ser presencial, não tem como não ser, né? Pelo amor de Deus. Mas é bacana. Pessoal, assim, super feliz também de ver vocês aí todos engajados nesse caminho. Eu acho que, de verdade, assim, isso é um caminho que era pouco explorado até muitos anos, hoje em dia está muito mais em evidência e eu gosto bastante de ver pessoas envolvidas até essa hora da noite, vocês estão pegando horários, eu sei que são horários até fora muitas vezes do horário normal de vocês e eu, sim, super apoio. Marina, eu mandei um artigo para a Marina até da outra vez que a gente conversou, aquele artigo sobre as escolhas profissionais lá, Marina. Não sei como é que foi, se você chegou... se você mandou, legal. Porque assim, eu acho que aquele artigo ali ele resume bem um pouco desse pensamento. Pessoal, boa sorte para vocês. Espero que tenha ajudado. Tem uma pessoa que tinha me perguntado uma coisa por e-mail, Marina, e que acabou não participando hoje da conversa. Acho que era o Antônio. Não sei se era Antônio. Eu pedi para ele participar da conversa hoje porque daí eu respondia para todo mundo e aproveitava a dúvida dele. Mas aí você, eventualmente, se você receber alguma coisa, você me avisa. É que, sinceramente, pessoal, eu sou muito mais fã de ter uma conversa assim, que já ajuda todo mundo, do que responder por e-mail, que, sinceramente, para mim, nossa, me custa, assim, escrever, explicar. Imagina o que eu expliquei aqui para cada um de vocês. Eu responderia por e-mail, mas a resposta seria de um parágrafo e não teria metade dos detalhes que eu coloquei. Então, acho que até é improdutivo. Tá bom, pessoal? Obrigado. E obrigada, boa sorte para Bruno. vocês aí. Boa noite. Valeu, boa noite.